Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai ver então um efeito fotoelétrico e um start, né, um início de efeito Compton, na verdade, só para saber o que é a definição de espalhamento Compton, né? Lembrando que tanto o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e radiação de corpo negro, e na aula passada a gente viu ainda a questão do calor específico, né? Dos sólidos formam então a base experimental, né, da velha mecânica quântica, né? A aula de hoje quem vai apresentar é o Guilherme, como eu comentei com vocês no primeiro dia, né? Ele está como discente da pós, que está trabalhando como docente esse semestre, né, na disciplina. Então, há algumas aulas ele vai apresentar. A aula de hoje ele vai apresentar, então eu dou a palavra para ele e a gente continua, então, a aula do efeito fotoelétrico. Pode começar, né? Bom dia, então, pessoal. Meu nome é Guilherme, como vocês já devem saber. Hoje eu vou apresentar sobre o efeito fotoelétrico, que é um efeito extremamente importante, assim, uma das bases, né, do início da mecânica quântica, né, e o que deu o Nobel ao Einstein, né. E muitas pessoas acham que o Einstein ganhou o Nobel pela relatividade, mas não é verdade, né. Apesar de ter sido o trabalho mais importante dele, a relatividade, quem que deu o Nobel ao Einstein foi o efeito fotoelétrico, né? Então, vamos começar. Então, né, por 1886, 87, então o Hertz, né, ele realizou alguns experimentos que demonstravam a existência de ondas eletromagnéticas, né, tal como previsto pelas equações de Maxwell, né? Então, o Hertz ele produzia descargas elétricas entre eletrodos, né? Em alguns casos, ele observou que quando ele incidia a luz sobre o cátodo, né, que é o polo positivo ali dos eletrodos, a descarga ficava mais intensa, né? E isso foi dado como uma descoberta do efeito fotoelétrico, né? Que em princípio ele é algo que pode ser, né, o efeito fotoelétrico ele pode ser visto na teoria clássica, mas a gente vai ver que ele não pode ser explicado, né, ele não pode ser explicado totalmente pela teoria clássica, né. Então, como eu disse, em princípio, um campo elétrico eletromagnético oscilante, né, ele, quando incide sobre o material, ele aplica uma força, né, sobre as partículas carregadas que constituem esse material, né. Se ela for suficientemente intensa e atuar durante um tempo suficiente, né, ela vai realizar trabalho sobre essas cargas e vai conseguir liberar essas cargas do material, né. Então, em princípio, assim, na teoria clássica, isso é perfeitamente possível, né, não tem problema nenhum, o campo eletromagnético atingir um material, né, depositar energia sobre as cargas e conseguir arrancar essas cargas do elétrons, né, do material. E, em princípio, também, né, não tem nenhuma restrição quanto à questão da frequência de radiação, né? E, como eu disse, a intensidade de uma radiação, né, ela depende do campo elétrico quadrado, isso está previsto na teoria clássica do Maxwell, né? Então, quanto maior a intensidade, maior o campo elétrico e também maior a força aplicada sobre esses elétrons do material, né? Então, também, em teoria, né, um elétron ele seria liberado, né, quando ele tivesse acumulado energia suficiente, né, para se desprender do material, né? Então, em princípio também, né, em tese, para uma luz de baixa intensidade, então ele demoraria um tempo a mais, né, para acumular energia suficiente para que ele pudesse se desprender do material, né? Então a gente observaria um retardo, né? Então
as luzes de intensidade mais baixa, quando eu incido sobre um material, aí ia ter um retardo em relação a luzes de intensidade mais alta, né? Vamos pensar num sólido, por exemplo, né? A gente sabe no sólido que geralmente os átomos eles estão ligados através de redes cristalinas, né? Então, num sólido a gente observaria assim, em relação a um gás, por exemplo, né, onde as partículas elas estão livres, né? Num sólido esse retardo deveria ser menor, né? Porque os átomos eles estão ligados, então, né? Eles estão, se eu incido luz, né? Os átomos eles vão transferir energia um para os outros, então, né? Em tese, assim, esse retardo, né? Na emissão do elétron deveria ser menor, né? Mas a questão é que não se observa retardo, né? Mesmo para luminosidade, luz de intensidade baixa ou intensidade alta, não se observa nenhum retardo, mesmo nos gases, né? Onde as partículas elas estão livres, né? Então isso aí são ideias assim que não são explicadas pela física clássica, né? Isso aqui, tudo que está listado aqui, em princípio, né, pela teoria clássica do Maxwell, assim, deveria acontecer, né, mas não é o que se observa na realidade, né? Então vamos fazer aqui né, só alguns cálculos aqui, né, considerando, né, aquelas pressuposições ali da teoria clássica, né? Então vamos pensar numa lâmpada de 1 watt, né, que se colocada a 1 metro do material, né? Então a potência, a intensidade, na verdade, né? O livro até usa ali P como intensidade, mas usualmente é mais interessante que se use I, né, para não confundir porque intensidade é potência, né, irradiada sobre unidade de área. Então a intensidade de radiação que chega ao material é simplesmente eu vou pegar a potência, né, dessa lâmpada e dividir pela área, né, de uma esfera, porque a radiação ela se propaga esfericamente, né, a área de uma esfera, então é 4πr², né, onde o raio aqui é 1 metro e a potência da lâmpada é 1 watt. Então eu vou ter, né, da ordem aí de 0,096 watts por metro quadrado. Como o elétron ele está localizado num átomo, né, ele vai acumular energia que incidir sobre esse átomo, né? Então a gente vai ter que considerar o raio de um átomo, que é da ordem de 1 angstrom, né? E a energia que incide sobre esse átomo por unidade de tempo, então eu vou simplesmente calcular, né, a potência, né, que é a energia por unidade de tempo, vou pegar a intensidade de radiação e multiplicar pela área do átomo, né, e vou ter aí da ordem de esse valor aqui 0,0156 elétron-volt por segundo, né. A energia mínima que um elétron deve acumular para ser liberado do material a gente chama de função trabalho, né. Então, todo elétron, assim, ele tá ligado ao material, ele tem uma energia de ligação, né? Então, eu preciso incidir um valor mínimo de energia para conseguir arrancar esse elétron do material, né? Um valor típico de função trabalho aí seria da ordem de 2 elétron-volt, né? Então, considerando esse valor típico de função trabalho, né, o tempo necessário para que o átomo acumule essa energia, seria da ordem, né, eu vou pegar a função trabalho e dividir pela potência, fica na ordem de 2 minutos, né, seria algo extremamente observável. Então, na teoria clássica, sim, né, a gente observaria esse retardo, né, para ocorrência do efeito fotoelétrico, mas a gente vai ver que nós não observamos esse retardo, né, na realidade. Então, a teoria clássica ela não é suficiente para descrever o efeito fotoelétrico. Então agora nós vamos falar de alguns efeitos fenomenológicos aí, né,
questões experimentais relacionadas ao efeito fotoelétrico. Então, como é que eu posso observar o efeito fotoelétrico, né? Então, vamos observar esse dispositivo que aparece na figura aqui, né? Eu tenho aqui aqui eu tenho uma fonte de tensão, né? 2 eletrodos. Quando a luz incide, né, sobre um dos eletrodos, então ela arranca elétrons e o potencial acelera esses elétrons, né? Vocês conseguem ver o cursor do mouse certinho? Então a luz penetra no tubo, né, através de uma janela de quartzo aqui, e os elétrons eles são acelerados por esse potencial V, né? E aqui eu tenho um amperímetro também que mede a corrente, né? Eu tenho uma chave de inversão aqui onde eu posso trocar a polaridade dessa corrente, dessa tensão, né? E se eu troco a polaridade, claro, daí eu vou frear os elétrons, né? Eu consigo frear, eu consigo cessar a corrente, né? Se eu faço se eu troco a polaridade da fonte de tensão, né? Então, para uma intensidade luminosa, né, a corrente aumenta com a tensão ou voltagem, né, e alcança um valor de saturação, né? Então eu vou aumentando, eu incido luz ali, eu vou aumentando o valor da voltagem, né, ou da tensão da fonte, né? Isso faz com que ela vá acelerando todos os elétrons, mesmo aqueles elétrons que estão mais fortemente ligados, né, ao material, né? Então eu consigo acelerar todos os elétrons e isso aumenta a corrente, né? Então, como eu disse, né, se a tensão for... Vocês podem ver pelo gráfico aqui, né, à medida que eu aumento a tensão, a corrente vai aumentando, né? Só que ela chega num valor de saturação, né? Significa ali que quando chega no valor de saturação, eu acelerei todos os elétrons do material, né? Outra coisa que se observa, né, é que mesmo para luminosidades distintas, né, da fonte de luz, quando eu aplico um potencial negativo, né, com o intuito de cessar essa corrente, né, e quando eu aplico o potencial negativo, vou só voltar aqui antes, se eu troco, né, essa chave aqui, eu vou aplicar daí um potencial negativo, né, e com isso eu vou cessar totalmente a corrente, eu não vou conseguir acelerar os elétrons. Esse potencial negativo, né, para qualquer luminosidade, ele vai ser o mesmo, né? Note que aqui esse potencial negativo ele vai fazer com que a corrente vá a zero, e ele é o mesmo para qualquer das luminosidades. E isso aí não pode ser explicado pela teoria clássica. Isso eu já vou discutir logo em frente. Então, se nós denotarmos por K máximo, né, a energia cinética máxima dos elétrons ao serem expelidos pelo material, a gente tem essa relação aqui. Isso aqui é uma equação de conservação de energia, né? Quando eu tenho quando os elétrons eles estão totalmente parados, entre aspas, né? Porque a gente sabe da mecânica quântica, assim, que as partículas não existe repouso absoluto, né? Então, isso aqui ele tem uma energia potencial, né? Quando os elétrons têm uma energia potencial, quando eles estão totalmente parados, e à medida que eu acelero eles, eu consigo transformar toda essa energia potencial em energia cinética, né? Então eu tenho essa relação aqui, né? Que a energia cinética máxima dos elétrons, né, está relacionada com a carga e esse potencial negativo V0, né? Acontece que quando nós aumentamos a intensidade da luz, né, sem modificar sua frequência, a gente observa que a corrente de saturação aumenta na mesma proporção, né? Claro, né, a intensidade da luz ela vai aumentar, né, a gente vai ver isso, que ela vai aumentar somente o número de elétrons, né, ela não vai aumentar a energia dos elétrons, e isso é o que
que o efeito fotoelétrico, né, vai explicar, né. A questão mais interessante de todas, né, e que a teoria clássica não consegue explicar é por que o valor do potencial V0 permanece o mesmo, né. Em princípio, assim, ó, se eu coloco uma luminosidade maior, eu vou voltar dois. Em princípio, se eu coloco uma luminosidade maior, eu vou, né, pensando classicamente, né, eu vou ter uma maior energia para os elétrons, né, e se eu tenho uma maior energia para os elétrons, né, eu vou ter aqui um maior potencial V0, né, porque a energia dos elétrons está relacionada com o potencial V0. E outra coisa que a teoria clássica não explica é que não se observa nenhum retardo no início da corrente em relação ao começo da exposição do material à luz, né? Mesmo que a luz incidente seja de intensidade muito baixa. Então, antes nós tínhamos calculado ali, né, feito uma previsão ali, que poderia se observar, né, um retardo em relação ao início da corrente, né? Se a intensidade fosse muito baixa, né? Porque as partículas teriam que acumular uma energia suficiente, né, para conseguir se desprender do material e gerar a corrente, tudo. Mas a questão é que não se observa nenhum retardo, né? E isso não vai de acordo com a teoria clássica. Então, Leonard, em 1902, né, ele mostrou que para a maioria dos materiais o efeito era muito diminuído caso a componente ultravioleta da luz fosse removida, né? Então, por exemplo, pode colocar um vidro, né, que vai basicamente filtrar a componente ultravioleta da luz. E ele também observou que a energia máxima, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos, ele aumentava com a frequência de radiação utilizada. Tá? E isso também não tem explicação clássica, né? Em princípio, não existe nenhuma restrição quanto ao valor da frequência, né? A frequência não influi na energia cinética dos elétrons, né? Então, daí vamos falar da teoria de Einstein, né, para o efeito fotoelétrico. E o Einstein vai dar uma explicação, né, para esse efeito, né, levando em questão, introduzindo a ideia do fóton, né. Então, em 1905, né, o Einstein introduziu a ideia da quantização da radiação para explicar o efeito fotoelétrico, então retomando a visão corpuscular da luz, né? Porque as ideias do Maxwell, né, do que baseia a teoria do Maxwell, assim, a luz era vista essencialmente como uma onda, né? Então, o Einstein ele vai falar agora que a luz, ela na verdade, ela é feita ela é composta de pacotes ou quantas de energia, né? E essas quantas de energia ele chama de fótons, né? Então aí retoma a ideia, né, da questão da onda vista como partícula também, né? E também como pacotes de energia, ou seja, esses pacotes são a ideia da discretização, né? A luz ela é formada de pacotes de energia e cada pacote tem um valor de energia específico, né? E esse valor de energia ele é dado pela constante de Planck, né, multiplicado pelo valor da frequência, né? Mesmo retomando a ideia do Planck lá, né, que atribuiu a energia, relacionou a energia com a frequência, né? Então, o estado de onda de energia, né, prevista pela teoria de Planck, é interpretado como um estado de n fótons, né? Então, cada fóton eu tenho minha energia hν, né? Então, se eu tenho um fóton, eu vou ter hν, se eu tenho dois fótons, eu vou ter 2hν, né? Então, aqui eu tenho uma figurinha, né, só para ilustrar aqui o efeito fotoelétrico, né? Então, eu tenho fótons incidindo sobre o material, né? E os elétrons absorvem esses fótons, né, esses pacotes de energia, e aí são
ejetados, né, dessa superfície de sódio aqui. Então, agora vamos falar da questão energética, né? Vamos calcular agora como fica a questão da energia desses elétrons, né? As interações entre radiação e matéria, né, passam a ser consideradas como o processo de emissão e absorção de fótons, né? Então, como eu disse, né, o efeito fotoelétrico agora ele é interpretado como uma absorção de fóton pela matéria, como esse pacote de energia, e levando à ejeção, né, dessas partículas, né? Então agora vamos fazer aqui fazer montar uma equação, né, de conservação de energia, né, que é muito simples. Então a energia cinética, né, do elétron ejetado vai ser a energia do fóton, né, que é HNI, menos o W, que é a energia, o trabalho necessário para desprender esse elétron do material, né? Claro que esse W ele não é igual para todos os elétrons, né? Alguns elétrons estão mais livres, outros estão um pouco mais ligados ao material, né? Então, a gente define como valor mínimo desse W a função trabalho, né? Que daí a gente simboliza como W0. Né? Então, o trabalho mínimo leva a máxima energia cinética do elétron emitido. Né? Então, simplesmente, eu vou calcular a energia cinética máxima dos elétrons ejetados como a energia do fóton, descontado dessa função trabalho que eu preciso né, para desprender os elétrons do material. E essa função trabalho vai ser característica de cada material, né? Cada material diferente vai ter uma função trabalho diferente. Então, qual seria então a frequência de corte? Qual seria a frequência mínima necessária da luz, né, dos fótons que eu tenho que aplicar para conseguir desprender esses elétrons do material? Então, muito simples. Vou voltar aqui só um slide. A gente sabe que essa energia cinética máxima, né, ela tem que ser um valor maior que zero, né? Então, se eu impor que K máximo é zero, né, para determinar o ponto crítico, né, eu vou ter simplesmente que, né, HNI é igual a W0, né? HNI igual a W0, que eu só coloquei Ni0, né, para simbolizar como frequência de corte, né, que é a frequência mínima necessária para eu desprender os elétrons do material. Né. Então, para valores menores de frequência desse Ni0, o fóton não traz energia suficiente para vencer a função trabalho e o elétron permanece no material. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, da energia máxima dos elétrons em função da energia cinética máxima dos elétrons em função da frequência, né? A gente pode perceber que isso aqui é uma equação linear, né? Vou voltar aqui um slide anterior. Isso aqui é simplesmente uma equação linear, onde o coeficiente linear, né, ou seja, o ponto onde a curva, onde a reta cruza o eixo Kmax, simplesmente é menos W0, né? E o coeficiente angular é a constante de Planck, né? Então, uma equação bem simples, assim, uma equação linear, né, do efeito fotoelétrico. Então, a análise do gráfico, né, da energia cinética máxima em função da frequência permite a determinação do W0, né, que é menos esse valor aqui de corte do eixo Kmax. E também eu posso determinar a constante de Planck, né, que é o coeficiente angular ou a declividade dessa reta. Né. Então agora vamos relacionar a radiação de corpo negro e os fótons, né. Então o Einstein, né, ele forneceu uma interpretação da hipótese de quantização introduzida ad hoc pelo Planck, né.
ele postulou que a radiação eletromagnética é sempre constituída de fótons, né? Então a radiação eletromagnética ela é sempre um conjunto de quantas de energia, né? De pacotes de energia. Da relação do Planck para a energia média, né? Que fica claro então que eu posso pegar aqui lembrando da distribuição, né? Do número médio de fótons, né? Foi visto na aula passada, que o professor Magno falou, né, que é essa expressão aqui com a exponencial no denominador, né, se a gente tem quanto maior a frequência, menor o número médio de fótons, né. E a gente pode calcular a energia média, então, como a energia de cada fóton, né, vezes o número médio de fótons, né. Então, né, como eu disse, o número de fótons numa onda de alta frequência ele é pequeno e numa onda de baixa frequência ele é grande, né? Para frequências altas, então o médio de fótons decresce exponencialmente, né, tornando-se muito menor que 1, né, o número médio, né? E a catástrofe do ultravioleta, que é aquela questão que foi discutida na aula passada pelo professor Magno, né, da divergência na radiância, porque a radiância depende do Ni quadrado, então quando o Ni vai para valores muito altos, né, corre uma divergência na radiância. Então a catástrofe do ultravioleta ela é evitada porque as ondas de alta frequência estão vazias, né, ou seja, não contém nenhum fóton na média, né, maior parte do tempo, né. Aqui a gente pode ver por essa expressão que se a gente aumenta a frequência, né, esse denominador explode, né, e esse número médio de fótons vai a zero, né. Então aqui a gente pode ver, né, o número médio de fótons em função desse alfa, né, que é definido, que foi falado pelo professor até na aula passada, né, o alfa é a razão do Hni sobre Kt, né, a gente pode ver que o número médio de fótons para altas frequências, né, tendo em consideração Kt constante, então para altas frequências o número médio de fótons vai diminuir drasticamente, né. E o limite no qual a teoria clássica é aplicada, então, é o limite de pequenas frequências, né, como ocorre também na teoria do Planck, né, que foi discutida na aula passada. Então, essa associação entre física clássica e números quânticos grandes, ela vai ser generalizada posteriormente pelo Bohr, né, o princípio da correspondência. Isso vai ser tratado nas aulas posteriores. Agora tem alguns exercícios aqui, só para a gente, não sei se ficou alguma dúvida em relação à teoria do efeito fotoelétrico. Se alguém quiser perguntar alguma coisa antes de a gente começar os exercícios. Então, vou fazer alguns exercícios então de aplicação do efeito fotoelétrico, né? Então, qual seria a energia, né, em joules e eletronvolts de um fóton de luz violeta de 420 nanômetros, né? E qual é a energia cinética máxima dos elétrons ejetados do cálcio pela luz violeta de 420 nanômetros, visto que a função trabalho do cálcio metal é 2,71 eletronvolt. A energia do fóton, né, é dada por Hni, né? Escrevendo em termos de comprimento de onda, né, lembrando que o comprimento de onda está relacionado com Ni e a velocidade da luz através dessa expressão aqui. Então, ao invés de escrever E como Hni, eu posso escrever E como Hc sobre lambda. Então, só substituir os valores aqui, né, o constante de Planck, 6,66 vezes 10 a menos 34, velocidade da luz e comprimento de onda, que é 420 nanômetros, né? Então, eu vou chegar nessa energia do fóton aqui, que é 4,74 vezes 10 a menos 19 joule.
né? Para converter para elétron-volt, né? Lembrando que 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, né? Eu vou chegar nessa energia aqui de 2,96 elétron-volt, né? E qual seria a energia cinética do elétron ejetado, né, nesse metal, nesse cálcio metal, né? Sabendo que a função de trabalho é 2,71 elétron-volt. Então, simplesmente eu vou pegar, né, a energia cinética máxima, vou pegar a energia do fóton, né, e descontar da função trabalho. Então, a energia cinética aqui, que é do fóton, eu acabei de calcular, 2,96 elétron-volts. Tiro a função trabalho aqui do cálcio metal, né, 2,71 elétron-volts, vou chegar em 0,246 elétron-volt, que é a energia cinética, né, que os elétrons são ejetados do material. Né? Então, simples as equações aqui, né, só eu descontar a função trabalho da energia do fóton. Aqui eu tenho uma tabela, né, da função trabalho, né, de alguns materiais, né, e energia de ionização também, né. A gente vai ver agora, já vou explicar por que a energia de ionização ela é um pouco maior, né, do que a função trabalho. Então aqui, quando for fazer os exercícios, né, muitas vezes nós vamos ter que consultar essa tabela para conferir, né, para ver qual o valor da função trabalho dos materiais. Então, exercício 2. Qual é a radiação eletromagnética de maior comprimento de onda que pode ejetar um fotoelétron da prata? Isso está na faixa visível, né? Então, né, se a gente consultar a tabela anterior, a gente vai ver que a função trabalho da prata é 4,73 elétron-volt. Então, apenas fótons com comprimentos de onda inferiores a 2,63 nanômetros induzirão fotoelétrons, né? Esse comprimento de onda é do ultravioleta e não está na faixa visível, né? Então, lembrando, né, como é que eu posso determinar, né, a mínima frequência necessária para arrancar elétrons do material? Eu imponho que a energia, vou só voltar aqui, né, que a energia cinética tem que ser, no mínimo, né, tem que ser maior que zero, né? Então eu faço com que Kmax igual a zero, eu vou ter daí que HNI igual a W0, né? Aí eu isolo o Ni, né? Eu vou ter então que Ni é igual a W0 sobre H, né? Fazendo essa relação, Ni igual a W0 sobre H, eu vou determinar né, a frequência mínima necessária, né, para ejetar elétrons do material e, claro, a frequência está relacionada com o comprimento de onda, né? Simplesmente eu faço a frequência, se eu dividir a velocidade da luz pela frequência, eu vou chegar no comprimento de onda, né? Então a gente calculou aqui que a gente precisa ter pelo menos, né, esses fótons eles têm que ter comprimento de onda no mínimo 263 nanômetros para ejetar elétrons do material, mas isso está na faixa do ultravioleta, né, e portanto não é visível, né? Outra pergunta, por que a função trabalho geralmente é menor do que a energia de ionização, né? Como eu mostrei aqui na tabela anterior, a gente pode perceber que a energia de ionização ela é sempre maior que a função trabalho, né? Então, a questão é que a função trabalho de um material, né, ela refere-se à energia mínima necessária para extrair elétrons, né, de um material que são elétrons ali, basicamente elétrons livres, né, que estão ali circulando, né, nos metais. Então, são elétrons que não precisam de uma energia pequena para extrair, né.
Agora, para ionizar um material, né, ionizar é você arrancar elétrons dos átomos, né? São átomos que estão mais fortemente ligados ao núcleo atômico, né? Então, essa energia vai ter que ser maior, né? Então, aí que se dá a diferença, e a energia de ionização sempre vai ser maior, né, que a função trabalho nos materiais, né? Porque eu preciso de uma energia maior para extrair um elétron que está ligado fortemente aos átomos, né? Ao contrário do efeito fotoelétrico, que vai ejetar elétrons livres ou quase livres, né, da superfície do material. Então, mais um exercício aqui de fixação. Vamos considerar então que a função trabalho do tungstênio é 4,5 elétron-volt, né? E vamos calcular a velocidade do mais rápido fotoelétron emitido pelos fótons incidentes de 5,8 elétron-volt. Então, o fotoelétron mais rápido, né, ele tem energia cinética máxima dada por essa expressão aqui, né, que é massa vezes a velocidade quadrada dividido por 2. Lembrando que aqui nós estamos considerando, né, isso aqui é uma expressão clássica, né? Depois, posteriormente, a gente vai ver que existe a relação relativística, né? Isso aqui não é válido quando se considera a relatividade, né? Então, isso aqui é uma expressão da física clássica, né? Então, nós podemos calcular, né, a energia cinética máxima, né? Nós já vimos antes que ela está relacionada com a energia, eu simplesmente pego a energia do fóton, desconto da função trabalho, né, que é a energia que eu preciso para arrancar os elétrons. Então, eu vou pegar 5,8 elétron-volt, né, descontar da função trabalho, e vai me sobrar 1,3 elétron-volt. Aí eu coloco esse valor aqui vou isolar a velocidade aqui, né? Vou colocar essa energia aqui que eu calculei, que é 1,3 elétron-volt, aqui é a massa de energia de repouso do elétron, né? Que é m vezes c quadrado. E aí eu vou calcular, né? Vou chegar nesse valor aqui de 6,76 vezes 10 na 5 metros por segundo. Né? Então, essa é a velocidade máxima do elétron. Né? Agora, vamos ver agora o segundo exercício, quais das seguintes substâncias, né, TA, que eu não estou lembrado no momento qual esse elemento químico, WBA e lítio, né? A função trabalho em eletronvolts está entre parênteses, né? Então, essa é a função trabalho de cada elemento aqui. Podem ser usadas para confeccionar uma fotocélula. Podem ser usadas para confeccionar uma fotocélula para ser usada com luz visível, né? Que está na faixa de 425 a 675 nanômetros. Então, primeiro nós vamos obter, né, a frequência de corte, né, lembrando que a frequência de corte ela é a frequência mínima necessária, né, para que eu consiga ejetar os elétrons, né. Então a frequência de corte eu posso calcular, né, eu posso fazer C dividido pelo lambda de corte, né? E o C dividido por lambda de corte simplesmente é a razão de W0 como H sobre H, né? E simplesmente fazendo substituições ali naquela expressão do efeito fotoelétrico, né? Ou o comprimento de onda limite para cada um dos materiais, né? Então posso
obter a frequência de corte, que é a frequência mínima necessária para ejetar o elétron dos materiais, ou, né, eu posso obter também equivalentemente o lambda limite, né, para ejetar elétron dos materiais. Então vamos escrever a constante de Planck vezes a velocidade da luz, né, como sendo, eu vou simplesmente para agilizar, né, os cálculos, a constante de Planck vezes a velocidade da luz dá, né, eu vou chegar que isso é uma constante muito utilizada na física, que vale 1,24 vezes 10 na 13 eletron-volt nanômetro. Né. Então o lambda limite, né, eu vou calcular como essa HC dividido pela função trabalho, né, e isso vai me dar, né, eu vou pegar a função trabalho de cada elemento aqui, né. Então, para o caso do TA, eu vou ter 295 nanômetros, para o caso do W, 275 nanômetros, para o caso do BA, 496 nanômetros, para o caso do lítio, 609 nanômetros, né? Então, só o BA e o lítio podem ser utilizados, né? Que estão na faixa do visível, né? Então, essas coisas que a gente está calculando aqui são tudo, né? Essas expressões aqui são tudo daquela expressão, né? Que K igual a energia do fóton menos W0, né? E a energia do fóton é dada por Hni, só que o Hni eu posso, ao invés de usar frequência, eu posso usar, né, o C sobre lambda. Né? Então eu consigo chegar nesses resultados aqui. Agora vamos ao último exercício, né, sobre efeito fotoelétrico. Então uma estação de rádio funciona com uma frequência de 103,7 MHz, com uma potência de saída de 200 kW. Vamos calcular então a taxa de emissão de quantas, né? Aqui está errado uma série de quantas, né? De quantos fótons, quantos pacotes de energia saem da estação, né? A energia dos fótons, então, de frequência 103,7 MHz, ela é dada, né? Muito simples, vou só calcular a energia do fóton, vou calcular como Hni, né? Então, pego a constante de Planck, multiplico pelo Ni, vou chegar nessa energia aqui de cada fóton, que é 6,87 vezes 10 na menos 26 Joule. O número de fótons emitidos, então, por unidade de tempo, né? Eu simplesmente divido a potência de saída, né? Que é energia sobre tempo, pela energia de cada fóton, né? Então, a potência ali, ela está me contabilizando, tipo, por exemplo, sai uma quantidade específica de fótons por segundo, né? E aí eu divido pela energia de cada fóton, e vai me dizer quantos fótons saem dessa estação por segundo, né? Então, muito simples, assim. Só dividir, né, aqui watt é joule por segundo, né, divido por joule, me sobra segundos só, né. Então agora a gente falou do efeito fotoelétrico, né, agora vou começar a falar rapidamente do efeito Compton, né. Então, o efeito Compton também é um outro efeito muito importante, né, no início da mecânica quântica, né? E é um efeito que, né, ele explica a criação de raio-x, né? Vamos pensar num elétron acelerado por um campo elétrico, né, e que colide com a matéria e produz radiação eletromagnética, né? Quando esses elétrons freiam, né, o freamento dos elétrons ou a interação desses elétrons com o mesmo material. Então aqui está sendo emitido elétrons, né, do cátodo, um tubo de raios catódicos, né, ele incide
com o material, né, e quando ele incide no material, né, esses elétrons eles fazem o material vibrar, né, e a vibração e acaba emitindo, né, ondas eletromagnéticas, né. Se a diferença de potencial aceleradora tiver valores na faixa de dezenas ou de centenas de keV, né, em kV, a energia de radiação, desculpa, kilovolt, né, a energia de radiação emitida será na faixa correspondente, em kV, né. Então, né, se eu acelerar ali tiver uma diferença de potencial ali na faixa de centenas de kilovolts, então a energia de radiação, né, será na faixa correspondente de kV, né, essa energia que está do raio-x, né. Então essa radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 10 nanômetro até 10 picômetro é denominada de raio-x, então definida como raio-x, né. Raio-x mole e duro correspondem a bandas desses comprimentos de onda. Então aqui a gente pode ver um espectro, né? A gente pode ver aqui que os raios-x aqui eles estão na faixa de 1 nanômetro a 10 picômetro. 10 nanômetros, né, começa aqui o raio-x, vai até 10 picômetro. O raio-x, né, assim como qualquer radiação, né, eles podem ser espalhados pela matéria, né. Então, de acordo com a teoria de Maxwell, né, um campo eletromagnético incidente, né, as cargas elétricas que compõem a matéria, eles entram em movimento, né, oscilatório de frequência igual ao campo, né. Então, se eu emito radiação, né, na matéria, as cargas elétricas que estão na matéria, elas vão oscilar, né, e vão emitir radiação na mesma frequência em que a radiação que eu incidi, né. Então as cargas elas passam a atuar como emissores que produzem radiação de frequência igual à do seu próprio movimento. E a questão é que a frequência de emissão, né, da minha fonte, ela é igual à radiação espalhada, né? Isso na teoria de Maxwell, né? Então a frequência da minha fonte, né, que está emitindo radiação, ela atinge as cargas do material, as cargas começam a vibrar e emitem radiação, emitem ondas na mesma frequência, né, em que da fonte. Então aqui nós vamos falar agora do experimento de Compton, né, que vai mostrar que a teoria de Maxwell ela falha, né? A teoria clássica não explica esse efeito aqui. Então, em 1926, né, o Arthur Howley Compton ele realizou experimentos nos quais raios-x de energia inicial definida eram espalhados por um alvo de grafite. Então aqui ele tem uma fonte, né? E aqui ele emite raio-x, então naquela raio-x naquela faixa de comprimento de onda, né? E aqui é um alvo, né? Um alvo de cristal. E dependendo do ângulo aqui, ele vai enxergar um comprimento de onda diferente, né? O comprimento de onda, então, dos raios espalhados por um ângulo θ, medido em relação à direção incidente, era determinado utilizando-se a difração de Bragg, né? Que é num cristal, assim, né? A difração de Bragg ocorre, tu podes ver assim que num cristal, o cristal ele é um sistema muito bem ordenado, né? Então, quando eu incido luz assim, né, eu consigo ver o espectro, né, de espalhamento assim muito bem definido, com picos, né, onde eu tenho máximos e mínimos, né? Então,
E como ele está incidindo aqui sobre um cristal, ele consegue usar todo o maquinário, né, das equações da difração de Bragg para calcular essas diferenças no comprimento de onda, né. Os resultados, então, do experimento de Compton, né, indicaram que o espectro de raio-x espalhado exibia duas linhas, né, uma igual do lambda incidente, e do raios incidentes, e outra lambda linha maior, né. Então, claro, quando eu incido uma radiação aqui, né, no cristal, parte dela não vai sofrer espalhamento e vai passar, né, não vai sofrer espalhamento, vai continuar na mesma direção, e parte dela vai sofrer espalhamento. Então ele observava no espectro, né, ondas com o mesmo lambda e ondas com lambda linha, que é o lambda que foi espalhado, né. Então aqui a gente pode ver, ó, que quanto maior o ângulo, né, ele observou que quanto maior o ângulo, maior era essa diferença do lambda para o lambda linha, né? Então aqui, quanto maior esse ângulo θ aqui, maior era a diferença entre o lambda e o lambda linha, né? Então a gente tinha a diferença entre esses dois comprimentos de onda aumentava à medida que o ângulo de espalhamento aumentava. Essas características, elas são incompatíveis com o paradigma clássico ondulatório de espalhamento, e qualitativamente, né, elas são consistentes com uma abordagem corpuscular da luz, né. Como eu tinha falado anteriormente, né, em princípio, assim, na teoria de Maxwell, a radiação que incide sobre a matéria, né, na teoria de Maxwell, assim, bom, a radiação vai incidir sobre as cargas vão oscilar, né, e vão reemitir essa radiação no mesmo comprimento de onda, né, a mesma frequência, né. Mas não é o que acontece aqui, né, o Compton está vendo que, né, dependendo do ângulo de espalhamento, ele consegue uma mudança nesse comprimento de onda, né, um comprimento de onda da luz espalhada. Então, isso aqui foi só uma introdução, assim, né, sobre o efeito Compton, né, o espalhamento de Compton, né, e na próxima aula daí a gente vai ver, assim, a parte matemática, né, como eu calculo ali aquela diferença do lambda, né, porque isso tem que ser, o que a gente vai ter que ver, assim, é que as energias, né, a gente vai ter que, impor conservação de momento e de energia, né, nesse processo, e nós vamos ter que usar a relação entre energia e momento de Einstein, né, nós não podemos usar as relações clássicas, né, nós vamos ter que usar as relações relativísticas para detectar que realmente vai haver essa diferença no comprimento de onda, né. Então aqui foi só uma introdução, né, sobre o espalhamento, né, de Compton, né, para mostrar, assim, que isso aqui não é explicado pela teoria clássica, né. Nós precisamos calcular nós precisamos impor, né, conservação de energia e momentos às relações da relatividade para mostrar que existe uma diferença nesse lambda, né? Esse lambda incidente espalhado. É isso, então? Feito. Tranquilo. Então, só para resumir, né, a ideia da aula de hoje, primeiro, o efeito fotoelétrico, o Einstein então dá um passo, né, importante, que é deixar de encarar a radiação eletromagnética, a luz visível, né, no caso do efeito fotoelétrico, como onda eletromagnética, como uma onda, né, e encarar ela como corpuscular, então ele dá um passo atrás, né, lembrando que a teoria corpuscular da luz é newtoniana, né, e além de considerá-la corpuscular, ele usa a quantização, né,
da própria radiação eletromagnética. Isso é um passo importante para tentar explicar o efeito fotoelétrico, né? O Compton vai utilizar essa ideia do Einstein, né, que a luz pode ser encarada, na verdade a radiação eletromagnética, né, pode ser encarada como sendo corpuscular para reescrever, né, interpretar o espalhamento do raio-x com o material, né, usando a hipótese do Einstein, que é a hipótese dos quantum de luz, né, chamada fóton posteriormente. Certo? Alguma dúvida, algum questionamento para a gente discutir? Temos tempo ainda, meia hora ainda para discutir. Pode falar aí, William, pode falar no microfone, a gente ouve. Professor, está me ouvindo? Sim, você estou ouvindo. Só aumentar o som um pouquinho. Professor, Pode falar. Essa parte que a gente está estudando, ela está fugindo da parte clássica até lá das questões do vetor de Poynting? No caso do efeito fotoelétrico? Também. Porque o vetor de Poynting entra nessas questões, né, das ondas eletromagnéticas e tal, e questões da luz. Essa parte aí seria o primeiro, assim, indo para fugindo da parte clássica também, lá daquela época. Caso seria uma maneira diferente de estudar o comportamento da luz, nesse caso seria isso. Exato. Então, só para entender em que contexto a gente vai utilizar essas modificações do caso clássico, né? Toda vez que a radiação, né, que a radiação eletromagnética interage com a matéria, né, de alguma maneira, a gente vai ter que tratar essa interação da radiação como sendo corpuscular, né? Mas é só nesse contexto específico, né, da interação da radiação com a matéria. Se vocês olharem, tanto o efeito fotoelétrico quanto o efeito Compton, né, são casos onde a radiação está interagindo com a matéria, né? No caso do efeito fotoelétrico, a luz visível, que é a radiação magnética numa região visível do espectro, né, dessa radiação, ela está interagindo com a matéria no sentido que ela está a energia dela está sendo absorvida pelos elétrons do material e eles são ejetados, né? A mesma coisa está acontecendo com o espalhamento de raio-x, né, que a gente chama de espalhamento Compton. O raio-x, que aí é radiação também, mas com uma frequência alta, né, muito alta, né, alta frequência, alta energia, né, também está interagindo com a matéria e essa radiação magnética está sendo espalhada, né, pelos átomos, né. No caso, só para lembrar, são diferentes materiais. No caso do efeito fotoelétrico, né, são materiais onde os elétrons da última camada, né, estão fracamente ligados, tá? Isso é típico de metais, numa faixa ali da tabela periódica muito específica, né? Agora, no espalhamento de raio-x, o material os elétrons estão bem ligados, né? Fortemente ligados, né? E aí a radiação interage de maneira diferente, né? É cristal, né? Isso. Então, estão bem ordenados, bem ligados, bem organizados, né? E aí os elétrons não são arrancados, né? O máximo que a gente pode fazer, que os fótons ou a radiação vai fazer, é ser espalhada. Quando ela espalha, esse raio-x espalha no material, né? O que acontece, basicamente, é claro, a radiação vai doar uma parte da sua energia para os elétrons desse material, né? Isso significa que ela vai diminuir de energia, né? Na teoria do Planck, e do Einstein, né? Se ela diminui de energia, isso significa que ela diminui o comprimento de onda, porque os pacotes de onda são proporcionais à frequência, né? Isso significa que a radiação espalhada no efeito Compton vai ter um comprimento de onda maior, né? O lambda é maior que o lambda incidente, né? Lembrando que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, o fato que a radiação perdeu energia interagindo com a rede cristalina, né, no espalhamento Compton, ela vai ter frequência menor e automaticamente vai ter um comprimento de onda maior.
Tanto no efeito fotoelétrico quanto no Compton, os pontos-chave são isso, né? A energia está relacionado com a frequência e, claro, com o comprimento de onda também, né? Então, no espalhamento Compton ali, como o professor falou, como a radiação vai perder energia ali pro material, ele vai ter que mudar o comprimento de onda. Isso aí não era na teoria clássica do Maxwell, não era previsto, né? A gente vai ver em detalhe na aula que vem, mas no caso do espalhamento Compton, ali a radiação vai interagir com a rede cristalina. Pode acontecer duas coisas, né? Ela pode ser espalhada pelo átomo inteiro, né? Como se os elétrons estão muito ligados, né? Ou também espalhar com elétrons individuais que estão ligados com esse átomo, né? Os da última camada, e a gente tem então a absorção de parte da energia, né? por esses elétrons, né? Mas sem emissão, no caso, né? Sem emissão de elétrons. Né? Lembrando que no caso do Einstein é completamente assim, é realmente uma hipótese completamente ad hoc, né? Porque a radiação eletromagnética já estava estabelecida, né? Em 1905, a teoria de Maxwell está bem estabelecida, então a eletrodinâmica clássica, né? Está bem estabelecida, não havia dúvida que a radiação eletromagnética se comporta como onda, obedece à equação de onda lá, derivada das equações de Maxwell e tudo mais, né? O Einstein está dando um pulo aí, como o Planck fez, né? De voltar um passo atrás, né? Na interação da radiação com a matéria, né? A radiação pode ser encarada como um corpuscular com energia quantizada. Esses são os pontos-chave. São duas questões essenciais assim, da mecânica quântica, né? Por isso que o efeito fotoelétrico é visto como um início, assim, uma das bases, né, do início da mecânica quântica, porque ele vai introduzir a questão da luz vista como não só como onda, mas como partícula, né, como corpuscular, né? E depois nas aulas posteriores a gente vai ver também que ocorre o contrário também, né, que as partículas, como os elétrons, eles também apresentam um comportamento de onda. Então, isso é uma questão chave da mecânica quântica, né, que é a chamada, né, dualidade de onda-partícula, né. Então, ora a matéria se comporta como partícula, ora como onda, né, e as ondas também, né, a teoria clássica do Maxwell, ela estava muito bem estabelecida, né, mas ali ela também, né, as ondas elas também têm esse comportamento, né, de partícula, né, que foi que o Einstein introduziu ali como os quantas, né, a luz feita como pequenos pacotes de energia, né, e quantizado, né, e discretizado, não é um contínuo, né? Então, a energia da onda ali, ela vai somar, né, a energia dos fótons. Pode falar aí, William, mais rápido. Fale. Eu não entendi uma coisa só. Por que a onda, ora, se comporta como partícula ou ora se comporta como... Porque a matéria, né, se comporta como onda ou ora como partícula. Isso depende pela teoria que eu estou estudando ou isso é uma propriedade da onda, da matéria? Da luz, no caso. Isso aí é uma pergunta, assim, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? Mas do ponto de vista, assim, da realidade, né? O que a gente tem, no caso do efeito fotoelétrico, são as propriedades da interação daquela luz com o material. Então eles foram capazes, então, de medir várias coisas, né? Quanto é que é a energia dos elétrons emitidos e assim.
A gente viu que a teoria vigente da época, né, a teoria clássica da radiação, não dá conta de uma série de propriedades vistas, né, na mensuração, ou seja, o que a natureza está nos dizendo, como é que se comporta, né, a interação da luz visível com certos materiais, né, que são basicamente metais, né, alguns metais. E, claro, dentro do contexto da teoria vigente, foi feito aí o que o Kuhn chama de revolução, né? Tem uma saída do contexto anterior clássico, né? Ou seja, do paradigma clássico, para algo completamente diferente, né? Então, o Einstein, nesse sentido, introduz uma revolução, uma quebra, né, de um paradigma clássico, né? E usa para explicar esse fenômeno específico a questão do caráter corpuscular da luz, quantizando a energia desses fótons, né? O que é verdade, o que é mentira, o que é realidade, o que não é realidade, o que é arcabouço teórico, né? Bom, a realidade é o que é mensurado, são as propriedades dos fótons elétrons, né? Fóton-elétrons, né? É aquilo quanto é que a corrente que a gente mede no material, quando incide luz, maior intensidade, menor intensidade. Isso é a realidade, né? Ainda a gente pode discutir a relação entre realidade e medida experimental, né? A gente faz medida experimental, a gente não faz medida experimental à la louca, né? Sempre tem por trás um arcabouço teórico para propor as medidas, mas vamos supor que isso seja a medida experimental seja a realidade, né? Então, o Einstein então faz uma modificação do paradigma anterior clássico, né? Revolucionando nesse sentido, como o Planck faz, né? E a modificação em si, ou seja, esse modelo ad hoc, né? Essa hipótese ad hoc que ele adiciona ao caso clássico, funciona, e aí vai sendo utilizado esse formalismo para outros casos. No caso do Compton, ele vai utilizar, né, esse formalismo do Einstein, essas hipóteses do Einstein, e também vai conseguir explicar as propriedades verificadas experimentalmente no espalhamento da radiação. Então, num certo sentido, é como a gente diz, nas teorias físicas, elas são temporárias, né? Enquanto elas estão funcionando, né? Ou seja, sempre está naquele regime de física normal, né? Que o Kuhn fala, né? Enquanto elas estão funcionando, tá tudo bem. As pessoas vão utilizando, vai reforçando, né? O caráter correto da teoria, mas pode ser que em algum momento exista um evento ou uma série de eventos em que a gente não tem mais a teoria vigente, o arcabouço teórico vigente naquele momento não dá mais conta, né? Que foi o que aconteceu nesse início do século XX, né? Uma série de anomalias experimentais, né? Em que as teorias clássicas não funcionavam, né? Mais. E aí teve que dar um pulo aí, né? Conceitual para conseguir explicar. Bom, depois a gente vai ver, né? A gente tem todas essas hipóteses ad hoc que funcionam, vão dando conta de fenômenos particulares, elas têm que ser englobadas, têm que ser estruturadas numa teoria mais robusta, né? Que é, por exemplo, a mecânica quântica ondulatória do Schrödinger, né? Ou a matricial, né, do Heisenberg também, que não é muito visto aqui, mas de qualquer forma. Aí, assim, Williams, tem várias maneiras de encarar a teoria, né? Se tu é realista, a teoria é a realidade. Se tu tá nessa linha do Einstein, então, quando a radiação está interagindo com a matéria, ela se comporta como partícula, né? Se ela está interagindo com a matéria. Ou seja, se a energia da radiação está sendo absorvida para os elétrons dos átomos da matéria, né? Neste caso específico, ela vai se comportar como onda, né? Como partícula, né? Com energia quantizada. Além disso, além de se comportar como partícula, está com energia quantizada. Eu não sei se a gente vai tratar no curso sobre as interpretações, né? A interpretação de Copenhague, por exemplo, que é a mais utilizada, né? Assim, pelos físicos. Mas essa questão de encarar, né, onda-partícula,
Em princípio, a interpretação de Copenhague, né, que é a que mais se utiliza, assim, ela estabelece que antes de tu medir, antes de fazer a medição, né, então o objeto, né, o sistema se comporta como uma onda, onde tu tem uma série de estados possíveis, né, depois a gente vai ver que, na verdade, é uma superposição de estados, e no momento que tu mede, faz uma medição, né, teu sistema se comporta como uma partícula, né? Ele colapsa para um estado específico. Então é um pouco confuso, assim, essa é uma questão bem de interpretação da mecânica quântica, né? Acho que não vale muito entrar agora na questão mais teórica, assim, acho que posteriormente vai ser discutido, assim, mas é normal, assim, a gente ter, quando começa a estudar, assim, mecânica quântica, esses fenômenos, né, mas é partícula, é onda, né? Então, a questão é que em determinados momentos, assim, né, o objeto vai se comportar como vai poder usar todo o arcabouço matemático de ondas, né? E em determinados momentos tu vai encarar aquilo como uma partícula, né? A interpretação de Copenhague é isso, antes de tu fazer a medição, assim, antes de tu fazer a medida, tu consegue, tu pode usar, né, tu encara o teu sistema teu objeto como onda, né, e depois, quando tu faz a medição, ele acaba se comportando como partícula. É extremamente confuso, assim, não é uma coisa muito simples, né, muitos físicos, assim, nem entram muito nessa questão, assim, porque é uma questão de interpretação, né? Existem outras interpretações, também o próprio Einstein não nunca admitiu muito bem essa interpretação, né, da questão para ele a mecânica quântica era determinística, né? Enfim, acho que a gente vai falar, né, mais posteriormente sobre essas questões, né, de onda e partícula. É bastante interessante, assim, mas não é algo muito simples. Essa questão, então, das teorias, basicamente vai depender do comportamento da matéria. Daí eu vou ver qual que vai ficar mais adequada para usar. Eu posso usar uma ou outra. É mais nesse sentido, assim, eu tenho que ter essa Se a radiação, no caso da interação do efeito fotoelétrico, do raio-x e do espalhamento Compton, né? Se a radiação está interagindo com a matéria no sentido que os elétrons, né, estão absorvendo energia da radiação, interagindo de maneira direta com ela, né? Aí, no novo contexto da teoria quântica, a gente vai encarar essa radiação então como sendo corpuscular, denominado fóton, né? Com energia quantizada proporcional à frequência, né, dessa radiação, certo? A gente pode entender que os casos clássicos onde a radiação se comporta como onda, né, é quando a radiação está interagindo, esses fótons, não, essa radiação está interagindo com átomos de materiais onde os elétrons estão muito ligados, né? Quando eles estão muito ligados, basicamente a radiação interage com o átomo como um todo, né? E as propriedades clássicas vão se manter nesse caso. Na aula que vem a gente vai fazer já essa conta ou essa explicação, né? Quando a radiação está interagindo com o átomo como um todo, né? Onde a gente tem átomos onde os elétrons estão bem ligados, ou seja, são átomos mais estáveis, né? A radiação vai se comportar como o caso clássico, né? Ela vai interagir com o átomo como um todo e a radiação emitida vai ser basicamente igual àquela incidente, que é o que a gente espera da física clássica, né? Lá da ótica, né, por exemplo. Né? Mas quando os elétrons desse material são fracamente ligados, né, ou mais ou menos ligados, de maneira que eles podem absorver uma parte importante da radiação, aí sim a gente vai ter que descrever a radiação como sendo corpuscular. Na verdade, a gente pode dizer que ela é sempre corpuscular, né? No caso
se os átomos do material estão bem ligados, essa teoria corpuscular vai dar o mesmo resultado que a teoria clássica, né, de onda. Mas a teoria quântica, ela está delimitada, né? A delimitação dela é essa. A gente só vai utilizar essa teoria nova, né? Que é uma extrapolação do caso clássico nesses casos, né? Que é a interação da radiação com a matéria. Se vocês verem, a radiação de corpo negro é isto, né? No caso, a gente modelou o corpo negro como sendo a cavidade, né? A radiação que está dentro da cavidade, vai sair pelo orifício que simula o corpo negro, né? A interação da radiação dentro da cavidade com as paredes da cavidade é a interação da radiação com a matéria. No caso do efeito fotoelétrico, tem luz incidente sobre átomos com elétrons pouco ligados. Isso é a interação da radiação com a matéria. No espalhamento Compton, é radiação de alta frequência, né? Interagindo também com átomos de materiais que têm uma estrutura cristalina bem configurada. De novo, interação da radiação com a matéria. E assim por diante, né? Então, toda vez que a gente tem, no caso da radiação, né, interagindo com a matéria, necessariamente em algum momento a gente vai ter que utilizar a teoria corpuscular do Einstein, encarar a radiação como fótons. Certo? No caso do efeito Compton, ele ele usa um alvo como um cristal ali, né? Esse de raio-x para conseguir ver ali bem a diferença entre os comprimentos de onda, né? Que é uma rede cristalina bem ordenada, ele consegue ver os picos da diferença dos comprimentos de onda, né? A gente vai ver também o contrário, né? Quando a gente for fazer espalhamento de elétrons, que é matéria, né? Com uma rede de difração, né? Uma rede cristalina, os elétrons vão gerar uma figura de interferência, né? Se a gente for mapear, né, o número de elétrons que sai depois do espalhamento, a gente vai ver que também não obedece o que é esperado classicamente. Daí são os elétrons tendo comportamento de onda, né? Então, de qualquer maneira, se for radiação quanto mesmo matéria interagindo com átomos, né? A gente sempre espera que a teoria clássica não vai dar conta, né? A teoria do Einstein dá conta, sim, das propriedades do efeito fotoelétrico, sim, tudo tá tranquilo. Professor, como é que foi essa última frase que tu falou aí, agora há pouco? Eu não consegui pegar. A última frase que o senhor falou, eu não consegui pegar. Sim, tanto matéria quanto radiação, quando ela interage com matéria, ela vai se comportar de maneira diferente do caso clássico, né? Está bem delimitado o contexto de aplicabilidade da mecânica quântica, né? É nesses contextos da interação, tanto da radiação com a própria matéria, com átomos, né? Com átomos. É aí que a gente vai ver diferenças com o caso clássico, né? Perfeito. Então, na aula que vem, a gente continua a questão do efeito Compton, né? A gente vai mostrar como é que o Compton, né, explicou aquela diferença, né, de comprimento de onda do raio-x espalhado, né, via a teoria do Einstein, né? Ele já viu que o caso clássico não vai dar conta, né? Em princípio, na teoria clássica, né, não deveria haver diferença de frequência, né, no raio-x espalhado, mas no efeito Compton fica claro que existe, né, por causa da diferença do comprimento de onda. Entender aquela dependência angular, né, ali no experimento, né? Sim. Até interessante, essa fotinha que está aqui é o próprio Compton, né, mostrando, né, o esquema do espalhamento. Ele está ali explicando, né, que tem um fóton, que é uma partícula que tem energia hν,
que vai espalhar com elétrons do material, e ali está o ângulo θ de espalhamento, né? E tudo mais, né? Tá mostrando ali, inclusive está mostrando ali, está escrevendo na lousa ali a diferença do comprimento de onda, né? Como é que ela se comporta com o ângulo de espalhamento, né? O próprio Compton está dando a aula que vem aí, ó. Ele parece o Monteiro Lobato, né? Eu vi o Compton, ele é bem parecido com o Sim. Mas é engraçado, porque ele está dando a aula, o Compton está dando a aula sobre a teoria de Compton. Sim, sim. Aí sempre as leituras sugeridas, né? Tentem, se vocês têm tempo no final de semana, acha um tempinho, é bom ler essas leituras sugeridas que vão dar o contexto que a gente não consegue fazer aqui, né? Que é a da parte histórica, né? História da física, né? Dá o detalhe de como é que essas teorias foram construídas, né? Assim, o livro tem que baixar para acompanhar, né? A gente tem os slides, né? Mas os slides são um resumo do livro-texto, né? Então, lá tem mais detalhes, né? São muitas coisas ao mesmo tempo, né? Início do século XX, ali está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, então é bom ter uma noção histórica. Né? Então é bom ir acompanhando, se der, né? Fazer essa leitura, até para entender, né? Como é que as próprias pessoas que propuseram encaravam, né? O que eles estavam fazendo. Alguns, no caso do Planck, eles até eram céticos, né? Com as propostas que eles tinham feito, né? Fizeram a proposição, dá certo, mas ele fica com aquele problema da interpretação, né? O que eu fiz? E como é que se explica na mente, né? Essa modificação. Isso, então é bom tu ir seguindo então essas leituras sugeridas, elas dão justamente essa parte histórica, ou são os artigos originais, né? Algumas vezes estão traduzidos, ou é um artigo de revisão onde dá todo o contexto histórico, né? Para entender em que contexto, inclusive até porque esses fenômenos estão sendo estudados, né? Certo? Por exemplo, o efeito fotoelétrico, na época, era um estudo particular em si, né, bem acadêmico, mas depois tem aplicações diretas, né? Todas essas células fotossensíveis, né, fotossensíveis, né, que geram corrente quando incide luz ou alguma radiação, é utilizada por tudo quase, né? Porta automática, essas luzes automáticas, iluminação pública automática, tudo isso usa materiais onde o efeito fotoelétrico está sendo utilizado, né, para ligar os aparelhos. Né. Então, quando tu considere, vão dando uma lida nas leituras, que é importante para dar o contexto. Né. Certo, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Certo. Aula, certinho. Beleza, até quinta-feira, né? Quinta-feira nós voltamos. Quinta, então. Continuamos com o Compton, né? Sim, pode falar. Na aula anterior o aplicativo travou, alguma coisa assim, porque eu não consegui, aqui na sala, né? Eu não consegui falar também, eu não sei se alguém falou comigo. Eu tava conseguindo assistir a aula, mas depois eu não conseguia, tipo, falar, conversar, nem digitar. E não consegui nem sair da sala depois, meu computador travou, tive que desligar ele forçado aqui. E aí eu não sei muito bem o que aconteceu. Não sei se tem algum problema da sala, funcionou tudo normal para vocês? Na aula passada da quinta foi tranquilo. Até eu estava preocupado, sempre eu fico preocupado com as gravações, mas no final de semana já estava pronto as gravações, eu já coloquei lá, né? As gravações da semana passada já estão lá. Trancou o vídeo, alguma coisa? O meu vídeo? Ou... Não.
A aula tava. Não, aqui tá perfeita. A aula passada tava indo normal, só que eu não conseguia falar, não conseguia digitar. Daí eu pensei, não vou fazer nada, porque pelo menos tá dando para assistir, né? Só que depois eu não consegui nem sair da sala, daí eu tive que desligar forçado o computador. Sim. Não, pelo menos a aula gravada foi ok, eu dei uma olhada por cima, assim. Acho que toda a aula foi gravada. Então tá, pessoal, até quinta. Falamos Até quinta, então. Valeu, senhor, obrigado pela aula. Seguimos então. Um abraço. Esqueci de falar, já está disponível as atividades da semana 1, né? Já podem fazer, tem uma semana para fazer, eu coloquei sábado à noite, já podem fazer, né, as atividades. Certo? Então tá, até quinta-feira. Muito obrigado pela atenção, desculpa qualquer coisa. Na próxima vez que eu for dar aula, vou usar o Microsoft Edge para conseguir escrever ali, fazendo as anotações